Uma situação cada vez mais comum, pais trabalhando fora e avós participando da educação dos netos. Mas como agir para que não haja conflito, para que não exista conflito entre pais e avós? Sobre esse assunto, eu conversei com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bom. Bom, a gente já falou aqui em outras ocasiões sobre a questão da desautorização de um pai em relação ao outro, né? Enfim, da relação dos pais. Isso também pode acontecer nesse caso, né? Quando há um relacionamento muito próximo entre os avós e os netos e os pais no meio, né? Você sabe que hoje em dia está cada vez mais comum os pais educarem as crianças, quer dizer, desculpa, os avós cuidarem das crianças, educarem as crianças, porque os pais estão o dia inteiro fora de casa trabalhando. Então sobra para os avós. Então a criança vai para a escola e outro período fica inteiro com os avós. E aí vem alguns problemas, porque às vezes a educação que os avós aprenderam e agora vão passar para as crianças é aquela que não funciona mais. E aí os pais começam a discutir com os avós e como tem que educar essa criança. Aí nós temos uma dificuldade bastante grande. O importante é que os avós cumpram todos os princípios que os pais gostariam que fossem utilizados. Então, isso é o ideal. Mas nem todos os avós têm essa paciência e nem todos os avós compreendem como fazer essa educação. Então, o que tem que acontecer? Tem que sentar, explicar, conversar, bater muito papo até que a direção mais correta em relação à educação seja acertada. O que não dá para fazer é deixar assim, os avós lidam com a criança de um jeito e os pais de outro. Aí fica as broncas para um e o bem bom para os outros. Então, o que os avós estão fazendo? Estão corrigindo, estão pegando no pé, estão mandando fazer lição, estão mandando tomar banho, porque os avós estão o dia inteiro passando com a criança. E aí, quando os pais chegam, é só beijo, abraço, carinho e tal. Isso cria uma imagem irreal para a criança de que os avós são ruins, são duros na queda, são bravos e os pais são os queridões. Isso não é legal, isso não é bom. Os pais também têm que dar bronca, também têm que pegar no pé, também têm que dar carinho, assim como os avós. A gente tem que equilibrar melhor isso, senão fica muito pesado para um e leve para o outro. Esse desequilíbrio não é bom para a criança. Agora, que estratégia você sugere aos avós que, em geral, dizem assim, mas a gente é sempre mais flexível com os netos, avós tem que ser doce com os netos, não pode ser rigoroso. Dizer, por exemplo, para a criança, para o adolescente, que, olha, o seu pai ou a sua mãe deixou essa orientação e eu tenho que segui-la. Talvez seja uma maneira do avô manter um bom relacionamento, vamos dizer, amoroso com o neto, sem pegar para ele também essa pecha de rigoroso demais, de chato. Os avós costumam dizer, né? Avô estraga, os pais aqui educam, pois né? Mas isso a gente pode admitir quando a criança vai na casa dos avós uma vez por semana, de vez em quando. Se é só de vez em quando, deixa estragar. Pode comer sobremesa fora da hora, pode comer bobajada, né? Que as crianças dizem. Então, dá para fazer isso? Dá, de vez em quando. Agora, se os avós estão cuidando da criança no dia a dia, aí tem que respeitar as regras e aí os avós podem fazer isso mesmo que você disse, Soler. Eu vou te dar bronca, não vou deixar você, porque os teus pais combinaram comigo que você não podia fazer isso agora. Por mim, até deixava, meu filho, meu querido, mas os teus pais não querem, então vamos obedecer, né? E pronto, mostra o que é, mostra o que está acontecendo e tira a sua responsabilidade naquele momento, né? Porque às vezes os avós não concordam com a regra, com o princípio. E aí usa o quê? Usa os próprios ou usa dos pais? Usa dos pais, mas explica para a criança. A criança vai entender com certeza. Até pela diferença de conceito, né, de educação que os avós tiveram, né, a questão da idade também. Exato. Isso os avós podem explicar. Uma outra dica para os avós leiam os livros mais atuais sobre educação de filhos. Porque a criança de hoje não é igual à criança de
antigamente, né? A criança, por exemplo, de 15 anos atrás, nasceu, nem existia a internet, nada. Então, a criança de hoje já nasce imersa nesse mundo tecnológico de acesso à informação, que é totalmente diferente. Então, para educar essa criança, a gente precisa de novas estratégias, um novo jeito de educar. Então, vale a pena a gente investir um pouco em livros. Um livro por R$35, R$30 é muito barato em relação ao ganho que você vai ter na educação do seu filho. Vale a pena o investimento. A dica é, os pais comprem e dá de presente para os avós. Ou então na internet também, né? Também tem muita coisa. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, um bom dia, viu?